2008 na área da saúde, nunca mais saí dessa área. Né? Transitei em diversas instituições, isso trouxe para mim uma bagagem interessante aí de conhecimento. Minha formação de base é administração de empresas, tem diversos outros cursos de formação e coisas e tais. E estou hoje com o pessoal da ONA, né? Eu, como avaliador no Sistema Brasileiro de Acreditação, eu também faço parte lá do time de docentes e conteudistas da ONA e participei do comitê da revisão do Manual Brasileiro aí da versão de 2022. Né? Então, falar aí das novidades. Puxa, olha só, a revisão do manual começou em março do ano passado, né? Contou com uma participação aí de 140, em torno disso, 140 profissionais especialistas no assunto. Foi um projeto bem interessante, tinha diversos grupos de trabalho, em torno de 20 grupos, então essa turma toda aí estava dividida em alguns grupos. A gente fazia cerca de 25 reuniões semanais, era coisa pra caramba, né? E à noite sempre, né? Então o pessoal, todo mundo no esquema de voluntariado, vamos lá transformar a saúde deste país, né? Eu participei da revisão da seção 1, que aborda a parte de gestão da organização, mas eu não participei da seção 1.1, que é de liderança. Essa subseção ela foi revisada pela ONA e pelo comitê executivo. Eu não fiz parte do comitê executivo. Né? Mas acho que antes de falar das mudanças da ONA, acho que é legal a gente destacar que a ONA está entre as melhores instituições do mundo. Né? Hoje ela é a terceira maior certificadora de qualidade de serviços de saúde no mundo, considerando o volume. Né? Então isso é bem legal. E outra coisa que a gente sempre fala, né, a ONA, apesar do nome, ela é internacional, né? Ela tem nível para ser internacional. Então, aquela escadinha que o povo imagina, eu vou fazer ONA 1, 2, 3 e aí vou fazer uma internacional. Isso não é verdade necessariamente, né? Não, muito pelo contrário, né? Já faz um tempo e agora cada vez mais forte a metodologia da ONA, a brasileira, ela é reconhecida pela ISQA. A ISQA é a International Society for Quality in Healthcare. É uma associação parceira da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que junta aí com diversas instituições acadêmicas, organizações de saúde, ajuda a definir os melhores padrões, os melhores requisitos, né? E tem aí parceria com diversos outros países, Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, e o Brasil está lá. Né? A ONA faz parte desse board para definir essas coisas. E o manual da ONA, ele é certificado pela ISPA. Então, é reconhecido, nós estamos em pé de igualdade com os modelos internacionais. Isso é bem legal. A ONA hoje detém 90% do mercado das instituições que são acreditadas aqui no Brasil, adotaram, então, esse modelo brasileiro. Né? Bom, o que a gente pode falar aí das novidades, né, do manual? Tem novos serviços que foram incluídos nesse manual. Então tem atenção primária, atendimento pré-hospitalar e transporte interhospitalar e telemedicina. Então isso é novidade, não tinha, foi trazido. Olha só que legal falar de telemedicina, acho que é uma coisa que estava meio que vai ou não vai, a pandemia trouxe de uma forma urgente e perceberam que dá certo. Então, já tem requisitos voltados para esse tipo de serviço. E tem, assim, subseções que já existiam antes para algumas instituições que eram elegíveis. Ou melhor, tínhamos serviços que já eram elegíveis para o processo de acreditação, mas foi criada uma nova subseção para eles dar esse serviço. Então, anatomia patológica, atenção domiciliar, e aí se divide no atendimento pontual ou internação. Odontologia, a ONA já tinha um manual exclusivo para esse tipo de serviço já há alguns anos, e esse manual foi trazido
para o manual de OPS, das Organizações Prestadoras de Serviço de Saúde. Então, não existe mais aquele manual exclusivo de odonto. E um último serviço que foi criado em uma subseção exclusiva para ele é o serviço de oftalmologia. Então, acho que pensando aí nas novidades, isso é acho que o mais impactante, sem dúvida nenhuma. E os outros serviços que a gente já conhece, né? Então, continua com a parte de ambulatório, hospitais, laboratório e outros serviços que já faziam parte desse nosso pacotão, né? E aí, Alice, você fica à vontade para falar, comentar alguma coisa, senão eu engato aqui e vou embora, tá bom? Não, tranquilo. Tô sossegado, cara. Que mais? Tem uma mudança na formatação do manual. Eu queria mostrar para você, mas eu não vou conseguir, porque eu estou com uma mão segurando o meu também está lá, não sei onde. Não, buscar um carrinho. O meu está aqui, mas uma mão está segurando o celular, mas vou tentar mostrar aqui. Eu só estou com 3 aqui nesse momento. São 4 fascículos agora, né? O manual é composto por 4 fascículos. Tem um box, tem uma caixa super bacana. Deixa eu fazer aqui. Opa! Vocês viram a minha coleção do Batman, né? Ó, tem um box super bacana. Né? Um box super bacana também para conter aí os 4 fascículos. Então, que fala de gestão da organização, atenção ao paciente, diagnóstico e terapêutica e gestão de apoio. Na versão 2022, eu vi você comentando aí já, entrou em vigor a partir desse ano, né? Nós tivemos algumas mudanças importantes na seção 1. Alguns itens foram adicionados, foram trazidos lá da área de apoio, né, dos processos de apoio, pensando na versão de 2018, estão trazidos para cá em função da sua importância e magnitude. Outros foram divididos. Por exemplo, quando a gente fala aqui de prevenção, controle de infecção e biossegurança, é um item novo que foi adicionado na gestão da organização, né? Gestão da tecnologia e segurança da informação. E essas informações elas foram aglutinadas e adaptadas e foi criado aí uma nova subseção, que é a gestão da comunicação. Então, também foi dividido. Que estava lá junto com o ponto 6, junto com a informação, né? Isso, ficava sempre exótico na visita, que a gente ficava vendo prontuário, SAMI, não sei o quê, e alguém falava, mas agora a comunicação, o que é isso? Onde? Quando? Como? Exatamente. Agora tem uma seção só para isso. Então, a seção de gestão da organização tem hoje 10 subseções. Perfeito. Fala um pouco dos itens core para a gente. Ok. Isso também é uma novidade, pensando aí na estrutura do manual. Então, a gente sempre fala que tem a seção, subseção, tem uma descrição detalhada lá do que é esperado dessa subseção, o que se espera do padrão 1, do padrão 2 e do padrão 3, e a novidade é essa estrutura. Então, aparece o requisito, tem uma coluna que aparece o requisito, tem uma outra coluna que traz orientações, e aí, assim, é um detalhamento do que deve ser feito. Lembrando que a ONU, em momento algum, vai prescrever como as instituições devem fazer, mas vai trazer algumas orientações, algumas dicas de como implantar isso daí. Isso acho que também diminui aquele viés que tinha uma reclamação no mercado que cada avaliador exige uma coisa diferente em função da sua experiência, em função do seu conhecimento e prática de coisas e tais. Então isso acho que vai trazer um padrão um pouco mais linear nesse tipo de cobrança. E tem uma coluna que fala de sugestões de evidência. Isso também vai ser ótimo, vai ajudar as instituições a demonstrar o que elas estão fazendo. É uma coisa que comprova que elas estão fazendo. Muito bem, dito isso daí, a gente tem os requisitos. Dentro dos requisitos, tem um lá que está sinalizado com uma cor diferente, que é o requisito core, é o requisito central, né? E aí, em função da sua importância, a gente tem que dar uma alta prioridade para esses requisitos. Então, eles foram escolhidos exatamente por conta de oferecer
uma maior segurança para a instituição. E tem uma pontuação diferente para esses requisitos. Então, eu não lembro agora de cor, Ale, eu sinto muito, se você puder me ajudar aí. Eu sei que... Também não sei de cor. Eu sei que nós vamos ter que ficar fazendo conta lá, conta de chegada. Tem um nível de exigência muito maior para esses requisitos core. A sua aplicação ela é obrigatória, então não pode ter não conformidade nesses requisitos. É permitido ter parcial, né, mas não pode ter nenhuma não conformidade. Então tem essa nota de corte aí bastante diferenciada, considerando a sua importância e o seu impacto. Então, em cada Isso eu acho, Alan, só para você tomar uma água, é uma coisa que a gente sempre comentou que diferenciava muito a ONA em relação a outras metodologias, né, principalmente a JCI, que não tinha ponderação, né, não tinha pesos diferentes, todo requisito era igual, entre aspas, né? E a gente sabe que o mundo não é dessa forma. O que você está mostrando? Parece aqui, avaliação mostrando a ficha de controle de temperatura da geladeira. Deixa eu ver. O manual, tá vendo aí que tem umas linhas que são verdes? Sim, então, isso que está verde, eles consideram, está destacado como requisito core. Muito bom. Isso aparece em todas as seções, em todas as subseções. Né? Então, por onde eu começo? Começo pelo core, que o bicho vai pegar nesses daí. Isso, exatamente. Né? Tá. Fala um pouco, já que por onde eu começo, fala da autoavaliação, que é por onde a gente começa. Tá. Isso também é uma outra mudança importante. Tem um caráter educativo, né? Se a gente for pensar aí nos outros modelos de gestão não, os modelos de acreditação, eles já trabalhavam com autoavaliação. E eu sou extremamente fã disso daí. Que legal que a ONA trouxe isso para a gente nessa nova versão aí. Então, quando a gente for pensar no ciclo de avaliação, né, tem lá o início, resolvi ingressar no modelo da ONA. O primeiro passo é fazer um diagnóstico. Isso não é compulsório, a instituição pode fazer com uma empresa de consultoria ou pode fazer com as IACs. Né? E aí tem a próxima etapa, é a autoavaliação. Essa etapa ela é obrigatória. E aqui a instituição que ingressar no modelo, ela vai preencher um questionário e ela vai se autoavaliar. E, evidentemente, tem lá os requisitos do manual, vai ter que fazer o upload de algumas evidências, e lá vai sair um status. E isso daí vai ser usado como um instrumento de entrada para o processo de acreditação. Então, como eu falei para vocês, é um processo de educação. Acho que até uma forma das instituições se apropriarem do conhecimento, dos requisitos, né? Então, acho que isso é bem legal. Passa pela fase de acreditação, tem depois, antes da fase de manutenção, e é facultativo, pode fazer uma outra avaliação. E antes da fase de recertificação ou de upgrade, tem que fazer uma autoavaliação. Essa etapa, ela é compulsória. Tem que fazer. Muito bom. Uma coisa que eu estava vendo, interessante, do manual novo. Deixa eu ver se a Juliana vai entrar. Espera um pouquinho. É que a gente estava conseguindo perceber uma coisa interessante do ponto de vista assim, do trabalho que foi feito, principalmente no sentido de sanear aquelas construções duvidosas que estavam ali e que foi trazido para dentro da NO 23, e que não... Lembra que eu até te perguntei que eu estava sentindo falta do glossário que existia no manual antigo, mas eles foram lá para a NO 23. Eu estou falando isso para todos os clientes, porque ali tem as definições do que a ONA entende por governança clínica, por exemplo, que aliás é uma coisa nova que entrou. Tem lá o que é plano terapêutico, o que é auditoria clínica. Então, todas essas definições que as instituições vivem sofrendo, né, no bom sentido, para conseguir alinhar, elas estão presentes lá na NO 23.
Então, a gente tem um anexo importante do manual para quem não conhece as normas orientadoras. Elas estão no site da ONA, qualquer um pode ter acesso, não precisa ser avaliador, nada disso para ver isso daí. Isso é legal lembrar, porque antes as pessoas procuravam lá no final do manual, né, na versão de 2018, todo esse glossário. Né? Então, ele não está mais presente no manual. Tem que entrar lá no site da ONA e baixar essa norma orientadora. Né? E aqui é só fazer um cadastro simples e consegue fazer o download ou acessar esse material. Você estava falando aí de plano terapêutico e coisas e tais. Acho que vale a pena a gente... Tá dando um eco agora, né? É o microfone, acho que é o da Ju que está aberto. O meu, eu tô de fone. Bom, mas vamos lá. Foi? Melhorou? Você estava falando ali do plano terapêutico. Isso é uma outra mudança importante que ocorreu no manual. Quando a gente fala de gestão de riscos, ele sempre foi presente em todas as subseções da versão de 2018. Mas agora, na versão atual, a gestão de risco ela compõe um dos pilares da governança clínica. E aí a gente fala de uma sistematização do cuidado, né, com foco em gestão de riscos, aquelas coisas e tudo mais. E eu sei que você nada de braçada nesse tema aí, né? Porque, na verdade, o manual da ONU, ele pegou bem o modelinho NHS, né? Você está dando um eco aqui, eu acho que é o microfone da Ju. Ju, desliga o seu mic, por favor. Vou desligar. Vou desligar o Isso, aí passou. Era. Isso chama prova terapêutica. É quando você dá o remédio, se der certo, é porque era aquela doença. Não faz diagnóstico, você dá o remédio, pronto. Resolveu? Era a doença. Chama prova terapêutica. Antigamente os médicos faziam muito isso, viu? Era corticoide e antibiótico. Resolve 2/3 dos problemas da humanidade, velho. Vai por mim. Então, falava eu aqui. Na verdade, assim, o que a gente tem visto, quando olha o que a ONA pegou da governança clínica, ela trouxe praticamente a governança raiz, né? Que é aquele modelo do NHS. Porque você sabe que tem vários modelinhos. Tem australiano, tem neozelandês, tem canadense. E ela foi bastante, vamos dizer assim, raiz e pegou o modelo do NHS. Então, quando você olha ali os requisitos de governança clínica, você vai perceber que tem bastante coisa que remonta lá ao 95, né, finalzinho do século passado, que diz respeito àquele o escândalo dos bebês lá de Bristol, que é justamente a origem do termo, né, do conceito de governança clínica. E eu queria falar um pouquinho com você, Alan, ver que se você fez a sessão gente e pessoa, né? Como é que é isso? Pessoal, gestão de pessoas e gentes e sabores. O que ficou com relação a corpo clínico? Fala para nós. Caramba, Ali. A gente não combinou isso, não é brincadeira. A gente não combinou nada, né? Aqui é tudo improviso. Aquele improviso. Na verdade, não teve uma mudança, acho que muito grande, na minha avaliação, do que já acontecia no outro manual. No outro manual sempre falava assim, então, o corpo clínico faz parte da pegada como um todo. Né? Ou melhor, assim, a força de trabalho, independentemente do vínculo jurídico, né? Se é um PJ, se é um CLT, não sei o quê, está nesse bolo de gestão de pessoas. São pessoas, força de trabalho, que ajudam a realizar a missão da instituição e atingir a sua visão de futuro. Acabou. Sempre foi assim. Mas, na nova versão, isso está muito mais patente, está declarado. Então, assim, todos os profissionais, inclusive corpo clínico. Para não deixar dúvida que... Vocês dão risada, porque vocês acham que é legal isso, né? Que é fácil, que é divertido, né? Sim. Vocês acham bem divertido. Sim, doutor. Sim, porque o corpo clínico, muitas das vezes, algumas instituições não sabem reconhecer como colaborador, não sabe se são clientes, não sabe como atender esse corpo clínico.
Essa é a verdade, como envolver esse corpo clínico. Quem são os médicos? Quem são o corpo clínico? Ah, mas ele é PJ, ele vem aqui, opera e vai embora, então ele não é colaborador. Então, assim, tem essa dificuldade existe em definir quem é o corpo clínico dentro da unidade hospitalar. Eu acho que esse é um ponto bem interessante do Manual 22. Quem teve a oportunidade de assistir não só o curso que a ONA promoveu de atualização, mas também o curso que o IBS fez sobre esse assunto, eles bateram bastante nesse ponto, que a palavra colaborador desaparece e surge a palavra profissional, né? Então, o que acaba acontecendo é que, realmente, o corpo clínico, os médicos, né, de uma forma geral, estão sujeitos, vamos colocar assim, a todos os requisitos que são inerentes à gestão de pessoas. O que eu estou querendo dizer? Então, você vai ter que ter, por exemplo, descrição de cargo, né, que é um negócio exótico. Nenhum hospital, nem os grandões, tem lá a descrição de cargo do que faz um chefe de UTI. Ele é o chefe da UTI, ué, o que ele faz? Ele é o chefe da UTI, né? Isso descrito é bastante incomum, tá, de se enxergar. Às vezes, para o diretor técnico até tem, porque esse cara é um cara de mercado, é um cara que você mandou para um headhunter conseguir essa vaga, etc e tal. Diretor clínico, o que esse cara faz, velho? Descreve esse cargo para mim, entendeu? Quanto tempo ele dá de horário, qual o horário, a rotina dele? Então, são questões que, quando você pensa em RH, em gestão de pessoas, é balela. Mesma coisa a avaliação de desempenho, que a gente cobrava daquele jeito, né, do tipo, não, tem um sistema de avaliação de desempenho? Tem. Então, o que é isso? Você, lá, uma vez por ano, bate papo com os médicos, vê, né, quem está indo bem, quem está indo mal. Agora não, né? Você tem que ter um sistema formal de avaliação de desempenho, um programa de desenvolvimento desses médicos, especialmente dos gestores, das lideranças. Quer dizer, de capacitação, de educação continuada. E aqui, o que aparece forte nessa revisão é quais são as responsabilidades, quais são as competências e atribuições para cada uma dessas funções. Feito isso daí, a gente tem que começar a definir quais são os treinamentos, orientações, capacitações que esses times devem ter, né? Então, sim, não é que é uma novidade, sempre foi, só que agora está declarado, né? Está muito mais é bastante exótico quando você pensa no dia a dia da gestão, né? A gestão não tem isso. Os médicos, eles são um bom plantonista, vira o chefe de plantão, que depois vira o chefe do PS. É assim que funciona. Então isso desdobra ainda ali, lá na parte de segurança ocupacional, de medicina do trabalho. Tem que fazer periódico dos médicos. Vacinação. A gente sempre cobrou, né? Vamos falar a verdade. A gente sempre cobrou, só que agora vem de um jeito mais, uma pegada um pouco mais forte. Controle dos registros do conselho, sempre faz para o Corém, Crefito, esse povo todo aí, né? Sempre muito bem feito. Só que agora tem que também fazer para o corpo clínico. E normalmente isso é feito uma vez, né? Foi admitido e ninguém mais lembra de olhar isso daí, né? Agora tem que virar uma rotina, tem que virar uma prática, tanto quanto para os outros corpos profissionais, né? Aí a Cláudia falou... Muito interessante, doutor, essa substituição de colaborador para profissional, porque o colaborador é aquele que tem voz, né? E aí as instituições chamavam de colaborador, mas não dava voz àquele colaborador, né? Se a gente procurar no dicionário, colaborador tem voz. Na essência, por que o médico não pode ser colaborador? Porque ele é o ordenador de despesa e de receita da instituição. É da caneta dele que vem todo o dinheiro que o hospital entra e todo que sai. E não existe colaborador que faça isso. Você consegue entender isso? Entendeu? Não dá. É completamente diferente a função. Entendeu? É uma coisa que você ter o seguinte, o caixa do supermercado é quem põe o preço.
ele olha para você e fala, para você R$10. O cara que está vindo ali, 80. O outro ali no fim da fila, eu quero 190. Não é assim que funciona. Então, o médico não é colaborador. Porque o colaborador não é o ordenador de despesa da tua instituição. Se você for SUS. SUS tem despesa, pode ter certeza, tem custo, né? Ou de receita, porque na caneta dele, ele escolhe se ele usa o antibiótico que você ganha R$1 ou outro que você ganha 1.500. Está só na opinião dele. E ninguém vai dizer, olha, doutor, não usa o de 1.500, usa o de R$1. Ninguém vai fazer isso. CCH até pode, mas não faz. Mas aí, Ali, é uma discussão para outra live. Mas eu gosto. Mas aí a gente faz novas lives, tá? A gente faz novas lives. A Cláudia fala aqui, ó, vamos ler que as pessoas estão escrevendo. Essa mudança importante, novo olhar para a gestão como um todo. Muito bem colocado, gestão de papel e responsabilidade. Para além da governança, isso. Quais principais impactos na cultura de segurança? Ala, o que mais mudou na cultura de segurança? Ai, caramba, por que vocês fazem essas perguntas difíceis assim? Cláudia. Olha, então, avaliação de clima de segurança sempre teve. Né? Mas tá falando de cultura de segurança, não é isso? A pergunta? Então, mas sempre teve a questão de você avaliar a cultura de segurança. O que trouxe de novidade para o nível 1, por exemplo, nas diversas subseções, é que precisa identificar, mapear e tratar. Na versão de 2018, no nível 1 você identificava, no nível 2 você tratava. Isso. Não faz sentido. Eu sei o que é e não vou tratar. Então, agora no nível 1 de cara, você identifica, mapeia e você trata. Né? Comecem pelos riscos assistenciais e depois pode migrar. No nível 1, né? Comece pelos níveis assistenciais, pelos riscos assistenciais. No nível 2 já fala, então, abre esse leque e trabalhe todos os outros processos. Né? Mas, igualmente, tem que identificar, mapear e tratar. Né? Falando em tratamento, uma grande novidade é que, dizia na versão de 2018, tinha que definir plano de contingência. Tudo bem. Na versão 2022 isso continua, mas nós demos mais um passo rumo à excelência no nível 1, dizendo que, além de você identificar o plano de contingência, ou melhor, estabelecer, implantar, e esse plano você tem que testá-lo para saber se de fato ele é eficaz. Isso não aparecia antes, né? Aparecia, se eu não me engano, lá no nível 3, alguma coisa assim. Então isso foi uma mudança importante que ocorreu. Tem uma pegada grande, né, de segurança no manual inteiro. Né? E para o povo que faz qualidade... Falando em mudança, uma outra grande mudança que apareceu no manual é a gestão de mudança. As instituições elas devem estabelecer uma forma sistemática, meio redundante, né? Vai definir uma sistemática de gestão de mudança. Definir um método para acompanhamento das mudanças e avaliação do seu impacto. Mas isso fica muito, muito bonitinho. Vamos pensar? A gente está começando uma fase de implantação do processo de acreditação. A gente sabe que tem facções dentro dos hospitais, dentro das instituições. Gente que gosta do assunto, gente que não gosta, gente que quer atrapalhar, que quer minar o processo, tem de tudo. Então a gente tem resistência, tem confusão, tem estresse, ansiedade, tem fracasso, inclusive. E aí, como a gente vai lidar com todos esses sentimentos? E vai muito além de comunicar o que está acontecendo. É, de fato, entender e apoiar as pessoas. Os nossos processos, todos eles são humano-dependentes. E se a gente não tiver um olhar focado para essas pessoas, durante todo esse processo de mudança, a chance de dar errado é muito grande. Né? Então, aqui vamos falar do lado positivo. Exatamente, a gente tem que apoiar essas pessoas para que elas possam influenciar positivamente toda essa fase de mudança, né? De transformação. E lembrando que não é só mudar, tem que melhorar, né? Bom, a Cláudia fala aqui, meu primeiro professor de segurança... Nossa, entregou tua idade, velho. Cláudia Matias? Quem é Cláudia? Cláudia Matias. Ela é uma querida.
Pena que eu não tô te primeiro vendo. professor, quando ela fez primário lá na escola. Aí, plano de contingência não testado não tem sentido. É verdade, você tem que simular, tem que entender se esse plano vai dar resultado. Isso foi um pau grande uma com o encrenca, comitê, né? viu, Ale? Isso foi um pau grande com o comitê que o pessoal não queria, achava que era over, que era um excesso cobrar tudo isso, que não sei o que e tal, mas a maioria acabou voltando lá. E é um processo democrático. Tenho certeza da sua participação nisso, completa certeza da sua Eu participação. vi já meu nome amarrado na boca do sapo várias e várias vezes. Várias e várias vezes, tenho certeza disso. E antevejo como você testa as contingências, né? Que mais? Uma outra mudança importante no capítulo de gestão administrativa e financeira, a pegada para apresentar resultados financeiros extremamente grande, né? Porque esse também era meio filosófico, né? Até a versão de 2018. E aí o mercado cobre aí. Quanto que tudo isso resolve, quanto isso reverte em benefícios financeiros para a instituição, que não sei o quê. A gente ainda não sabe a fórmula, evidentemente, mas tem uma pegada extremamente forte. Não aparece nada ainda em relação a custos da qualidade. Quem sabe na próxima versão a gente consiga trazer alguma coisa nesse sentido. Mas aqui já tem uma pegada fortíssima de resultados financeiros, de controles, monitoramento, que antes ficava um pouco negligenciado tudo isso daí, né? Legal. Cláudia pergunta para nós, a interação de diversos requisitos nas sessões é muito forte. O que vocês poderiam destacar como ponto sensível do manual? E os core? O core o Alan já falou no início, né? Então, ele explicou, inclusive demonstrou o que são os requisitos core. Alan, o que você acha que seria um ponto sensível do manual? Tá. Desses desdobramentos... o saco do manual. o que a gente vê como desdobramento, por exemplo, lá na parte de liderança organizacional, são definidas as políticas, as estratégias. E, pelo amor de Deus, gente, política é uma coisa enxuta. Não é um protocolo de 13, 15 páginas, tá bom? É uma diretriz. Como é que eu trato cada um daqueles assuntos? Aí que está a grande mudança nesse manual. Esses desdobramentos aparecem nas diversas subseções. Então eu defini qual é a estratégia, o que deve ser feito. Vai aparecer, por exemplo, na subseção lá de qualidade e segurança, como isso deve acontecer. Então, na subseção 1.1, aparece lá como diretriz, por exemplo, criar, em outras palavras, vai estabelecer um planejamento estratégico. Beleza. Isso vai ser desdobrado lá na parte de qualidade e segurança, definição do método de desdobramento. Então, esse é um exemplo, por exemplo, ficou redundante, né? Isso é um exemplo desses desdobramentos. Tá bom? Muito bom. E aí, para não ficar sem resposta, né, mesmo que chegou atrasado, core é o requisito principal. Né? E aí tem uma pontuação diferente para esse tipo de requisito. E aí fica um convite para acessar lá a norma orientadora, que traz todos esses detalhamentos. Esses requisitos core, eles foram definidos e baseados a partir de uma análise de segurança e de risco. Né? A sua aplicação ela é compulsória e não pode ter não conformidade nesses requisitos. Muito bem. Até pode, acho que um ou outro negócio assim, em função da pontuação, mas o bicho pega nesse daí. Né? Eu acho que, de um modo geral, falar para as pessoas é importante. Continua nível 1, 2 e 3. Né? A diferença é que agora o nível 3... eles têm perguntas no final de cada subseção. Antigamente eram só 17 perguntas para o manual inteiro. Agora cada subseção ela vai ter, na área de assistencial, tem lá as perguntas do nível 3. Tá? Então ficou uma coisa um pouco mais palatável, vamos dizer assim. O que eu preciso para ser nível 3? Bom, está lá. Mais claro, mas continua as mesmas lógicas, né, dos níveis 1, 2 e 3, a questão da integração, alguns pontos eles deslocaram,
Então, por exemplo, transparência com eventos caiu não, veio, né, para um nível mais básico, nível 1, não é isso, Alan? A questão do disclosure, a gente usa Sim. disclosure, mas, enfim, a transparência com a ocorrência de eventos. Revelação transparente. Isso vem para nível 1, estava obscuramente jogado lá no nível 3, em 1 ou 2 itens meio somebody love, agora vem de uma forma mais consistente. Plano terapêutico permeia o manual inteirinho, tá? De cabo a rabo, de rabo a cabo. As áreas, estou falando de assistenciais, né? Lógico, né? A subseção da seção 2, né? Que aliás é a parte assistencial mais pesada do manual. O manual continua com o mesmo design, né? 4 grandes seções, só que como o Alan mostrou no início, não sei se todo mundo viu, agora são livretos, né? São volumes separados, então você pode levar para um lado para o outro, mas continua com o mesmo design, continua com a mesma estrutura do supera, conforme, parcial, não conforme e não se aplica, então o jeitão de fazer a avaliação. O que alterou foram as pontuações, isso a gente vai ter que ver na prática, porque só máquina fazendo conta, porque tem core, tem não sei o que, tem não sei o que lá, vai ter que ser fazer 2, 3 visitas para conseguir pegar a manha do que é que quando você mexe lá, o castelinho de carta desaba, né? Eu não sei se você sabe, Ale, do total de certificações da ONA, 43% das instituições estão no nível 3, 31% no nível 2 e 26% no nível 1. Que bacana isso daí, né? Então a gente vê que as instituições evoluíram ao longo aí do tempo, né? Uma outra mudança importante que apareceu no manual aí, que foi uma exigência da ISQA, até repensar a quantidade de avaliadores e horas dedicadas para o processo de acreditação. Lá no manual dá uma pincelada, mas tem que buscar as normas orientadoras em relação a esse tema, né? Mas eu sei que teve. Deixa eu até pegar aqui na minha colinha. Colinha não, né? Estou abrindo o manual aqui. Tem uma parte que fala disso daí mesmo. As dimensões da qualidade também é uma outra mudança importante que ocorreu. Elas sempre estiveram lá, mas perdidas também, esquecidas. E agora está plenamente amarrado aí com cada uma das subseções, né? Aqui, quer ver, ó, eu tinha visto direcionamento do tempo de visita e equipe de avaliadores. Está na página 24 do manual. Depois dá uma sapeada lá, que tem algumas orientações já a respeito disso daí. Né? Bom, e entraram então, algumas sessões novas, né? Também. Como? Entrou também algumas sessões novas, né? Sim, já falamos. Já falaram? Não sei se já esperaram hoje. É que a senhora caiu, a gente então não sabia se ia bom. demorar demais. Mas então temos três novos serviços, e tem serviços que já existiam no manual, mas agora foi criado um capítulo exclusivo para eles. Tem uma subseção para eles. Já falamos disso daí também. Isso é ótimo. E também uma coisa muito importante também agora, verificar a eficácia dos treinamentos, né? Que anteriormente era muito esquecido, né? Fazia o treinamento e aí deixava para lá, né? Agora a gente tem que verificar também a eficácia desses treinamentos, dessas capacitações. Também é uma coisa que foi resgatado, e eu achei bem legal também essa parte. Sim. Na verdade, assim, sempre teve, né? E aí ficava assim, como uma boa prática, no nível 2. Coisas e tudo mais. A eficácia de treinamento está no nível 2. A gente vive pegando isso daí. E aí você vai ver o que é eficácia de treinamento. Vem aqueles questionário horroroso que você faz antes e depois da aulinha. Isso é minhoca para chuchu. Isso aí é... Misericórdia. Pré-teste, pós-teste. Nossa, eu odeio isso daí. Isso a gente xinga. Isso quando os clientes apresentam isso, a gente fala, não, para. Volta tudo, xinga, que não é assim que faz.
A boa prática é estar alinhado com os indicadores operacionais, né? O quanto que você está conseguindo transformar, né? A gente fala de mudança e melhoria, quanto que essas mudanças de fato estão trazendo as melhorias. Melhoria. Essa que é a pegada. E se você não consegue medir, você audita. Vai lá e olha, vai lá e vê se está rolando. Ah, dei um treinamento para, sei lá passagem de sonda vesical. Vai ver como é que o cara passou a sonda. Entendeu? Sim. Não fica passando um questionário, porque não é na sua uretra, né? Vai lá no paciente e vê. Uma outra coisa que eu lembrei, Ale, na parte lá de qualidade e segurança, fala do mapeamento dos processos. Também isso sempre apareceu, né? Agora no nível 1, tem que mapear minimamente os processos estratégicos. Então, isso também já é um desdobramento lá do planejamento estratégico. Então, lá atrás a gente definiu quais são esses processos estratégicos, então aqui a gente vai minimamente começar por eles, pelo mapeamento deles, né? Isso, e gerenciar os riscos ainda também, né? Fazer um mapeamento de risco desse povo. Isso. Muito bem, gente. Com barreiras, né? Estão tentando não esquecer das barreiras, né? Então, eu acho que agradecer aí a presença das pessoas, foi bem legal o papo. E vamos montar outras com vários temas. O Alan é um cara que a gente pode explorar bastante no bom sentido, porque ele tem um conhecimento aí e uma rede espetacular de fãs. Nada que um bom pagamento em Nutella não resolva. E aqui eu queria... Cláudia, obrigado pela paciência, pela audiência. Um beijo para você, Eduarda, Fabiana, Alana, não é Alana, Lana, né? Opa, tem aqui Doçuras da Danúbia. Muito obrigado também. Deve ter presença. Alguma coisa com Nutella nessa doçura. É doçuras mesmo, tá? Se você é da Danúbia, são doçuras mesmo, tá, gente? Mas ela é do Rio. Não, mas se tiver Nutella... Eu passo pelo Rio, aí toda cada 15 dias eu passo pelo Rio. Então ela vai preparar uma doçura pro senhor. Ó, tem uma pergunta aí, ó. Uma perguntinha aí. Quais as dicas para aprimorar e atualizar o mapeamento de processo a partir do novo manual? Em contingência? Dicas para mapear processo? Primeiro, saber aplicar a ferramenta. Fluxograma não é para mapear processo. Fluxograma serve para mapear atividade e tarefa. Use a ferramenta adequada. Alan, qual que você usa? Depende da instituição. Por exemplo, eu gosto muito de usar o CIPOC, que é uma forma de mapear processo. Eu estou no nível mais alto. Né? Lembre-se que existe uma hierarquia de processo. Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. Então, lá no nível de processo, eu estou mapeando com o CIPOC, por exemplo, que eu entendo as interações, entradas e saídas, quais são os requisitos do processo. Lindo e maravilhoso. Facinho de usar e funciona muito bem. Uma outra ferramenta para instituições menores, como uma clínica, um laboratório, de repente usar o diagrama de tartaruga, que também acho que é bem legal. É uma outra ferramenta que ajuda a mapear processo. E... acho que é isso. Acho que entender a aplicação da ferramenta, né, conhecer e fazer. Não tem muito segredo. E a grande dificuldade é definir quais são os produtos, quais são os resultados dos processos. Se a gente vai entrevistar a liderança, eles sabem explicar o que deve ser feito, como deve ser feito, quem participa das atividades, qual a sequência. Eu pergunto, tá, mas qual o resultado? Papo bobo, assim, qual é o resultado de um atendimento de urgência e emergência? Até chegar na bendita hipótese diagnóstica, já for lá algumas horas de discussão. Eu posso só lembrando que nesse exercício incluam os prontuários. Prontuário é resultado de assistência. Ok? Não é só cirurgia, diagnóstico, paciente atendido, etc. e tal. O prontuário bem feito, entendido aí tanto para faturamento, questão jurídica, como de posse do paciente, né, como uma experiência dele, é algo que é dele que você produziu e vai guardar, ele é sim um resultado de assistência, tá? É um conceito que raramente a gente vê no mapeamento de processo, você entrar lá o prontuário como um insumo, um documento, um peronô, que ele vai ter uma série de funções lá na frente que
Tem a ver com o resultado. Que Ok? evidencia que uma coisa foi realizada. E dependendo do processo, Isso. ele é o produto daquele processo. Sem dúvida. Muito bem. Né? Valeu, Muito gente. bem, obrigado. Então tá bom. Ale, Valeu, gente. bom te ver, Obrigada. cara. Bom te ver, cara. Foge do Sou bicho teu aí, fã. meu. Né? Foge do bicho. Juliana, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Viu? Obrigado, Volte gente. sempre, tá? Doutor Alexandre também, volte. Doutor Alexandre já é de casa, já, né? E, boa observação. Pontuar informações, Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí, Cláudia. Isso aí, É isso mesmo. Tá Então, bom, pessoal. volte sempre. Obrigado. Uma ótima Daqui a pouco. noite. Obrigada, gente. E Ótima noite. até a próxima. A gente vai combinar. Até, pessoal. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau. Não esquece de gravar, doutor Alexandre. Tá bom.